Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro da Baraca Cerâmica e hoje a gente vai estar passando algumas dicas para vocês poderem tirar o aromatizador sem maior problema. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o aromatizador é que ele é um molde bipartido. E quando nossos moldes são bipartidos, eles têm um motivo para isso. Aqui a gente não tem alça, mas a gente tem duas coisas que sugerem o agarramento na hora que a peça estiver retraindo. Esse gargalo e o pezinho dele. Ou seja, se você deixar a peça ali por muito tempo, ele vai começar a retrair e essa boca superior vai começar a forçar nesse gargalo. Então é muito importante que a gente observe muito bem a retração para evitar que a peça acabe rachando. E bom, o nosso aromatizador não tem tanto segredo. Basicamente a gente fechar ele com os elásticos, pegar a nossa barbotina, novamente, como eu já disse em outros vídeos, agitar ela é muito importante, porque na viagem ela sofre um processo de decantação. Então é muito importante que a gente misture bem ela, para que tudo que esteja no galão se misture novamente. Pronto, galera, já ajeitei muito bem meu galão aqui. E agora, sem segredo nenhum, é basicamente a gente pegar e encher. Lembrando, a nossa barbotina já vai pronta para o uso, densidade correta, fluidez correta. Então é basicamente agitar e encher o molde. Eu sempre encho meu molde acima desse anel superior, que é a boca de recorte, que vai dar pra gente um acabamento mais fino. E por enquanto é isso, galera. Na hora de virar, ele tem um detalhe que é muito importante a gente observar. Eu já volto com vocês pra gente poder virar esse molde e eu explicar o que acontece pra evitar a deformação dessa peça. Galera, voltando aqui, deixei minha peça ali do lado criando parede, mas antes eu preciso explicar uma coisa específica desse molde, mas também serve para alguns outros e é muito importante que a gente aprenda a observar isso. Esse molde ele tem um gargalo que é pequeno e um bojo maior, de maior volume. Logicamente, quando a peça está aqui dentro, cheia de barbotina, esse gargalo ainda fica com uma passagem muito menor para a saída da barbotina, com um volume muito grande aqui dentro. Então se a gente pegar um molde cheio e virar ele com a barbotina toda no maior volume aqui e um gargalo muito pequeno, ele vai começar a criar um efeito de sucção, criando uma pressão na parte interna do bojo. Ou seja, aqui vai ficar um caminho muito pequeno para ele sair, mas ele precisa que entre ar para empurrar a barbotina para fora. E nessa que você vira ele de uma vez para o ar entrar e a barbotina sair, ele não tem espaço suficiente para entrar a quantidade de ar que deveria. Aqui no bojo ele começa a criar um efeito de sucção. E como a peça está mole, é por isso que ela acaba deformando. E isso pode acontecer em alguns moldes que a gente tem uma passagem de barbotina muito pequena. Então é muito importante a gente observar. Mas eu já vou mostrar um jeito da gente virar esse molde sem danificar a peça. Como que a gente vai fazer para virar esse molde de forma que ele não crie essa sucção na parte interna? Bom, galera, é muito importante que a gente faça ele de forma gradual, tranquila, sem fazer com muita rapidez. Então basicamente o que eu vou fazer é virar ele de lado, esperar que um excesso de barbotina saia, até que ele comece a diminuir bastante. E como que eu sei que eu posso virar ele um pouquinho mais? Quando o fio da barbotina estiver fino, ou quase não saindo nada, aí eu venho e viro mais um pouquinho. Até certo ponto que ele já está quase praticamente de ponta cabeça, aí eu posso virar ele por completo. E agora aquele processo normal. Deixa escorrendo até que as paredes fiquem foscas, e isso a gente consegue observar ali pela boca de recorte. E a gente vai dar um tempo aqui e eu volto com vocês quando a parede estiver fosca. Voltando aqui, galera, a parede da minha peça já ficou fosca. Vou tirar aqui a barbotina de lado. E agora é o momento da gente cortar a boca de recorte. A nossa peça ficando fosca, a gente já pode cortar a boca dela, porque se a gente espera muito tempo depois, ela vai começar a criar serrilhados na boca. Isso já falei em outros vídeos, então o legal é que a gente corte o mais cedo possível. Logicamente, se ela não tiver muito mole. Aqui eu já enxergo que ela já está um pouco mais sólida, então eu posso fazer esse corte tranquilamente. Pronto, galera, já fiz o corte da boca e agora eu vou estar esperando que a peça comece a criar retração. Logicamente, não é uma peça que a gente pode deixar por muito tempo aqui dentro do molde, por aqueles pontos de agarre que eu falei pra vocês. Galera, voltando aqui, já observei uma retração, vamos tentar abrir esse molde. Lógico que eu não sei se tá no tempo certo ainda, mas eu vou passar uma dica pra vocês conferirem isso e a gente verificar se já dá ou não pra tirar essa peça. E aqui eu vou deitar meu molde, vou deitar para vocês darem uma olhada. Eu vou estar utilizando minha espátula como alavanca, então eu vou chegar lá na ranhura, na parte de divisão do molde, de leve, fazendo um movimento de alavanca e observando se o molde já descolou da peça. Aqui nessa parte eu já vi que ele descolou. Vou ir para o outro lado, ver se descolou. Aqui eu comecei a ver que a argila começou a dar uma forçada. Então aqui eu vou deixar mais um tempo ele ali dentro do molde para evitar que a peça se rache nessa parte da costura. Pronto, galera, já deixei ele aqui um pouquinho mais de tempo e vou verificar de novo. Mesma coisa. Movimento de alavanca. E ó, consegue ver que ele já soltou dos dois lados ali. Então agora eu vou fazer isso na parte de trás só para garantir que soltou lá no pezinho também. E pronto. Aqui a gente consegue sacar a parte do molde.
devagar para não agarrar e não danificar a peça. E é isso, assim a gente já verifica que a peça soltou do molde e a gente pode tirar outra parte também. E agora a gente vai tirar essa peça, galera. É muito importante que quando a gente for tirar uma peça do molde, ainda mais com esse ponto de agarre, é muito legal que a gente solte em partes. Então aqui primeiro eu vou dar uma puxada na parte do gargalo da boca e aqui no pezinho. Aí você sente que a peça ela já tá com um joguinho, então aí a gente já pode tirar ela. É muito importante que a gente tire a peça e evite de ficar manuseando ela muito nesse momento, porque ela ainda está muito mole. Como vocês podem ver, ela saiu toda padrão, não teve nenhum problema. Então vou deixando ela secar um pouquinho aqui pra gente chegar com uma esponjinha e tirar as costuras. Galera, voltando aqui, já esperei ela dar um tempo de secagem. Vou estar dando algum acabamento nela. Vou estar utilizando uma ferramentinha para acabar a costura, passar uma esponja nela. E é isso, galera, terminei minha peça aqui, terminei de dar o acabamento nela, né, e já vou finalizar o vídeo também, vou deixar vocês com o take do aromatizador para vocês darem uma olhada como ficou depois do acabamento. E queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, espero ter ajudado todas essas dicas. Um recado importante é que a Baraka Cerâmica está fazendo workshops, então se você quer um workshop do molde a peça aí na sua cidade, manda uma mensagem no WhatsApp pra gente que a gente vai deixar anotado e quando tiver aí disponível, a gente fala para vocês. E nesse workshop você aprende a fazer moldes de gesso, a equilibrar sua barbotina, a reciclar a barbotina, a como encontrar o equilíbrio perfeito, e entre muitas outras trocas que tem no workshop, coisas exclusivas que só acontecem lá. Dá uma olhadinha nas cidades que tem disponível, às vezes pode ser a sua chance de começar e poder criar suas peças totalmente diferentes do jeito que você quer. E se você quer garantir tanto barbotina como moldes de gesso, ferramentas, vou estar deixando o link aqui da nossa loja online aqui na descrição do vídeo. Dá uma conferida lá, sempre tem novidade. E foi esse o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, fica com o take do aromatizador.